Tudo não passa de uma construção social. Sua casa, sua família, seu gênero, o dinheiro, a sociedade, as características das pessoas se vestirem, isso tudo é uma construção social. Até os seus sonhos, até a sua igreja, até a faculdade que você vai escolher ou quer escolher é uma construção social. Tudo foi construído de forma progressista até chegar nessas escolhas hereditárias ou deterministas. Na verdade, não existe liberdade. Gostou deste assunto? Sabe o tema que eu vou tratar hoje? Eu vou falar sobre construção social ou construtivismo. O que é isso? O que é construtivismo? Mas antes de entrar mais no tema aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz e Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Para pautar o assunto aqui, eu vou voltar lá na Grécia Antiga, porque para eu trabalhar sobre os filósofos contemporâneos ficaria mais complexo para mim. Mas se eu voltar lá na Grécia Antiga, com os poucos filósofos que tinham, eu posso trabalhar melhor o tema. Vamos pegar o filósofo Heráclito de Éfeso. Pega Heráclito aí, guarda Heráclito aí na sua cachola. Aí eu vou desenvolver o tema agora. Heráclito de Éfeso, ele era o filósofo que dizia que o mundo estava sempre em mudança. O mundo é um constante vinha a ser. Nessa visão construtivista ou construtivismo social, a ideia de Heráclito de Éfeso é a ideia predominante, é a ideia central nesse construtivismo. E a ideia de Heráclito ela vai se encaixar muito ali com o filósofo Aristóteles, quando Aristóteles falava que o ente tem um potencial de vir a ser. Para esse vir a ser do ente, ele precisa entrar em um progresso, em um movimento para se transformar em ato. O ato é a perfeição de uma potência latente em um ente, ou seja, a construção da potência na realidade. Mas, para a gente pensar a realidade de forma construtivista, a gente vai ter que deixar o idealismo de lado. E mesmo deixando o idealismo de lado, a gente pode pegar algumas questões. Exemplo, isso é construção social, ter uma família. Mas você acha que ter uma família é algo ruim? Aí você coloca em sua cabeça, bem, é algo bom ter uma família. Mas foi construído de forma social que ter uma família é algo bom. E se construísse também de forma social que ter uma família é algo ruim? Então hoje, na perspectiva, grande parte das pessoas dizem que ter uma família é algo ruim. Aí foi construção social. Heráclito trabalhava que essa realidade é uma luta entre o bom e o mal, entre o ódio e o amor. Passa a passa nessa construção da realidade, a ideia do amor está prevalecendo e outras vezes nessa construção social a ideia do ódio está prevalecendo. Tá gostando desse assunto aí? Peço que você se inscreva no canal e comente aí o que você conhece sobre construção social. A construção ou construtivismo social simplesmente é você dizer que existe pessoas pobres e pessoas ricas. Pessoas pobres e pessoas ricas são construções sociais. O dinheiro é uma construção social. Por que o dinheiro é construção social? O dinheiro é apenas o poder que você tem para você comprar um caderno ou para você comprar uma caneta, mas é algo abstrato. Porque vamos pegar um exemplo. A pessoa produzia um saco de feijão ou um arqueiro ou 10 pratos de feijão. A pessoa tinha que levar esse feijão 10 quilômetros para trocar com um cara que produzia arroz. Aí o cara pegava o arroz e levava o arroz nas costas. Mas não, simplesmente o cara fala aqui, toma o dinheiro aqui, este papel, que esse papel simboliza que eu tenho em sua mão 10 sacos ou 10 quilos de feijão. Qualquer hora eu chego lá com esse cartão aqui, eu vou poder tirar esses 10 quilos de feijão de você e vou ter que passar esse cartão novamente. Aqui vale, toma um vale que vale 10 sacos de feijão. Ele escreve lá, aqui vale 10 sacos de feijão. Aí isso foi passando, até que hoje que nós temos o real. Aqui vale 10 reais. A mais, você vai no banco, pede para tirar 10 reais, o banco não tem 10 real. O banco tem apenas o papel. O papel é uma construção, ou o dinheiro é uma construção social.
que é uma construção social boa, porque ajuda no câmbio, na troca de mercadorias. Se você tem isso, não precisa você ficar transportando sempre. Exemplo, imagine quando você ia no mercado comprar arroz e você precisa tirar de sua casa 10 quilos de feijão para trocar pelo arroz no mercado. Não, simplesmente você leva uma coisinha leve que simboliza o que você vai pegar lá no mercado, que é o arroz, e entrega aquela coisinha leve lá pro dono do caixa e você faz a troca. É uma coisa já criada na nossa cabeça, uma construção social que é útil, que é boa. Mas na filosofia contemporânea hoje nós abordamos muito isso. O que é a construção social? A construção social às vezes fazem criar o status social. Status social o quê? Que existe ricos e existe pobres. Existem pessoas que nasceram para ser escravas e existem pessoas que nasceram para serem livres. Até o próprio Aristóteles defendia isso, que existia certas pessoas que são destinadas para ser escravas e existem certas pessoas que são destinadas para ser senhores. Para traduzir hoje aqui, para não dizer escravo, vamos dizer, existem certas pessoas que nasceram para ser empreendedoras e existem certas pessoas que nasceram para trabalhar para essas pessoas que são empreendedoras. Então, o construtivismo social é o desenvolvimento da relação social que cria o status social. Ao longo de muito tempo, vai criando a ideia de família, vai criando a ideia de mulher, vai criando a ideia de homem, vai criando a ideia de cidadão, vai criando a ideia de religião e vai aperfeiçoando. Construção, vamos pegar na etimologia da palavra, construção é juntar as partes. Na construção social, juntou a parte da religião, juntou a parte da política, juntou a parte do homem, juntou a parte da mulher e construiu aquilo que é o social nosso hoje. Então, o social vem de companheiro, de sócio. Quando a pessoa fala uma sociedade com alguém, é sócio. Pessoas que se juntam para criar uma sociedade. Aí vem as críticas filosóficas, o porquê é assim a estrutura. A gente deve criticar a estrutura às vezes, porque a estrutura social muitas vezes criam o que podemos chamar de ideologias. Okay? Ideologia, conjunto de valores que faz prevalecer uma classe dominante no poder. Uma ideologia que a gente continua exercendo na sociedade hoje é dizer que o rico tem mais poder do que o pobre, mesmo que na Constituição fala que todos nós somos iguais, mas na prática, no dia a dia, nós sabemos que a pessoa que tem dinheiro, que tem um poder aquisitivo melhor, consegue ter acesso a bens materiais, consegue ter acesso a melhor educação, consegue ter acesso ao melhor transporte, consegue ter mais tempo livre para estudar. Na teoria, todos são iguais, mas na prática, na reflexão, todos nós não somos iguais. Existem divergências, que é o status social que faz as pessoas ter uma certa separação. Então, o status social também, através dessa junção social, faz criar o preconceito, faz criar o machismo, faz criar ideologias que destrói a dignidade humana, que nem através do Estado social e uma construção social fez criar o nazismo, uma ideologia que fazia exterminar negros, fazia exterminar comunistas, fazia exterminar judeus, fazia exterminar todas aquelas pessoas que iam contra, que feriam a ideia social de uma pátria, de um país forte que Adolf Hitler, que o nazismo queria construir. Então, no construtivismo social, se a gente não despertar para o questionamento filosófico, para certas construções sociais, a gente corre o risco de reproduzir uma ideia que destrói o ser humano, mas a gente continua reproduzindo a ideia porque aquela ideia ela não passou pelo crivo do questionamento, mas simplesmente ela passou pelo crivo do senso comum. A gente aceita como é e a gente reproduz como é. Mas aqui no Construção Social, você que está aqui no canal Aprendiz de Filósofo, pensando, questionando, você se torna um agente ativo que para de ser passivo, que recebe só o que foi construído, o que foi herdado, mas você começa a questionar essas construções sociais, começa a ver o que é bom, o que é útil, o que não é tão bom assim, você começa a ser um agente ativo que começa a construir a sua própria realidade, começa a entrar nesse vir a ser, nessa mudança, que você começa a construir aquilo que é bom para você e começa a questionar aquilo que não é tão bom para você, não tão favorável para você, e começa a quebrar o status quo ou o status social.
que muitas ideologias da religião, da política, da televisão, da mídia, o trabalho dessas coisas aí é sempre divulgar o status quo, ou o status social, que o político tem que estar lá naquela região de Brasília, que os atores são a elite intelectual, que a religião é que tem a verdade absoluta. Isso tudo faz predominar o status social. Mas a função de quem está refletindo, pensando a realidade, é questionar essas estruturas que ficam sempre reproduzindo. Mas essas estruturas, elas podem vir a reproduzir a sua linguagem que você está questionando hoje, porque a sua linguagem, ela pode se transformar novamente em um status quo. É por isso que a gente pega aquela ideia de Heráclito, que o mundo sempre é um constante vir a ser. Um tempo a gente sustenta esse ser dessa realidade hoje, mas chega um tempo que através da reflexão, da construção social, a gente começa a criar outras ideias que são melhores. Acredito que nós estamos construindo ideias que são melhores. Hoje as mulheres têm voz na sociedade, hoje os pobres conseguem ter uma voz, pelo menos através da internet, mas a gente já consegue ver um certo progresso na realidade. Mas isso só se deu através do questionamento de pessoas que se levantaram em determinada época e questionaram por que é assim, por que tem que ser assim, pode ser diferente. A ideia da construção social posso pegar aí, mas a construção social entra em algumas outras linhas, como a construção de gênero ou ideologia de gênero, no relativismo. Isso é a marca da filosofia contemporânea hoje, né? O relativismo, a construção social e etc. Estou aqui para entregar para você um conteúdo para você pensar, refletir sobre a sua realidade e chegar a algumas conclusões cada vez melhores, cada vez mais filosóficas, porque aqui a função do canal é quebrar a ignorância, abrir o conhecimento para que outras pessoas possam começar a sua jornada nesse mundo da filosofia. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e boa jornada para você e bons estudos.